Bom, e agora sim a análise da live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, começando com José Maria Trindade em Brasília, que destaca da transmissão de hoje. Zé, temos 2 minutinhos. Pois é, muito importante, né? Uma conversa aberta do presidente. Primeiro, Vitor, ele falou um ponto muito importante sobre vacinas, né? A decisão da Anvisa de não aprovar de uma forma tão indiscriminada as vacinas, e ele dizendo que se tivesse comprado antes, como alguns dizem, algumas vacinas, elas poderiam não serem aprovadas, e aí, que faria com essas vacinas compradas e não aprovadas, né? Sobre o fechamento, ele volta a criticar o fechamento, lockdown, esse toque de recolher, e faz uma crítica ali ao governador Wellington Dias. O governador publicou um vídeo dizendo que, é uma indignidade, esse novo salário emergencial de, em média, R$250, ele queria 600. Aí o presidente sugeriu que ele, que tem um estado superavitário, o Piauí, que também complemente ou que faça um salário emergencial lá para chegar aos R$600 ou até ultrapassar. Também o tratamento precoce, o presidente voltou a defender, dizendo que é um tipo de cerco ideológico e que os médicos não querem receitar nada. E aí ele toma como exemplo o Conselho Federal de Medicina, onde o presidente falou com todas as letras de que o médico é o responsável por receitar ou não. O Conselho não veda e não proíbe que o médico receite. E é interessante que ele falou sobre o Ministério da Defesa. E é interessante mesmo, ele colocou como ministro da Defesa um general da ativa, aliás, da reserva, mas um general, o Braga Neto, e os três comandantes das forças são militares obedecendo à antiguidade. E antes que era politizado, né? O Ministério da Defesa foi criado exatamente para ser entregue a um civil. Daí houve lá o Jacques Wagner, o Jobim, o Nelson Jobim, o Aldo Rebelo, ou seja, isto é politização, né? Colocar um político na frente do Ministério da Defesa. É isso, Vitor. E você, Fiuza, em 2 minutos, o que destaca da live de hoje? Exato, e nessa linha da questão do Ministério da Defesa e das especulações aí que nós já comentamos bastante hoje sobre essa movimentação que seria uma grande crise militar, etc., o presidente reiterou com uma frase alegórica, mas muito significativa, que o plano dele e do governo dele é jogar dentro das 4 linhas da Constituição, né? Ele estressou mais uma vez, né, o que ele já tinha falado, quando houve, por exemplo, rumores sobre alguém citando o AI-5, que ele disse aquela frase, né, quem fala em AI-5 está sonhando, e agora ele fala claramente com uma imagem forte que o objetivo dele como presidente do seu governo é o compromisso, né, é jogar dentro das 4 linhas, né, com a metáfora do futebol, da Constituição Federal e não sair disso e prestar atenção nas coisas que estão acontecendo fora das 4 linhas da Constituição. E aí eu só acrescento lembrando que sobre o trancamento, o lockdown, que ele voltou a criticar a forma irracional como é feita, ele afirmou se ressentir bastante da ação injusta e violenta, muitas vezes, de forças de segurança, de governadores e prefeitos contra o trabalhador, o que não é identificado por ele como medida de proteção, de segurança sanitária, e que essa situação de covardia contra o trabalhador, no dizer dele, não pode perdurar, o país não poderá continuar assistindo esses excessos passivamente. 2 minutos para você também, Augusto. Eu endosso o que disseram o Zé e o Fiuza e ressalto alguns pontos. Ele desabafou, né, repetiu o desabafo dele em relação à imprensa, né? Eu nunca vi, repito, um presidente perseguido assim. Há um que pode ser comparado ao Bolsonaro, que é o Getúlio Vargas. Durante a campanha, ele não foi sequer acompanhado por repórteres de outros jornais. A exceção foi o Samuel Weiner. Aí ele conversou com o Samuel Weiner depois da campanha. Disse, olha, nem me acompanharam. Aí o Samuel Weiner disse, olha, o senhor se elegeu
Isso é uma prova de que a imprensa não elege um presidente, mas ela atrapalha muito, fica atrapalhando. E o Getúlio só teve a apoiá-lo, a dizer a verdade do que acontecia no governo à última hora. Ele fundou o Samuel Weiner. Então eu nunca vi um exemplo semelhante, repito. Então o desabafo dele é perfeitamente compreensível. E ele falou pouco sobre o assunto a que ele deu importância, que foram as trocas no Ministério, e falou pouco porque o exemplo que ele deu, como a gente havia mencionado aqui, liquida qualquer brincadeira dessas aí. Você vai falar que pode criar uma crise, substituição de um general por outro general, num ministério que já foi chefiado por um comunista. Ministério da Defesa, só a Dilma, né? Para ter uma ideia dessas. E, no entanto, as Forças Armadas permaneceram dentro da lei, como dentro da lei está permanecendo o Jair Bolsonaro, ao contrário dos seus adversários que ficam o tempo todo espalhando mentiras, crises, e culpando o Bolsonaro por uma crise, por uma letalidade da pandemia causada pelos governadores e prefeitos, não por ele.